Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 7 de setembro de 2021, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e ser curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Assim, amados irmãos e irmãs, Jesus passa a noite toda em oração. E, é claro, por quê? Porque ele tinha uma decisão muito importante. A gente vê também no Getsêmani, da cruz, Jesus está lá rezando à noite. E, é claro, nos mostra o quanto é valiosa a oração. E lembrem, o próprio Jesus precisava rezar. Ele que é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E se Jesus precisa rezar, amados irmãos, e nós, Quanto mais nós precisamos de oração. Santo Agostinho nos diz assim: a oração é uma chave do céu, pois quando sobe a oração, desce a misericórdia de Deus. Por mais baixa que fique a terra e por mais alto que seja o céu, Deus, todavia, ouve a linguagem da oração humana. Deus nos escuta, viu, amados irmãos e irmãs? Não só a Jesus em oração, mas todo aquele que se coloca em posição de oração. E é claro, lembrem que quando a gente muitas vezes vai rezar, a gente se coloca de joelhos. Aí por que a gente coloca de joelhos? Lembrem uma coisa que eu falei certa vez na Santa Missa. Quando eu coloco, quando eu estou longe, digamos, de um prédio, eu consigo ver o prédio aqui, entre meus dois dedos, Mas quanto mais eu me aproximo do prédio, então o prédio vai crescendo cada vez mais. E daqui a pouco ele não cabe mais entre os meus dedos. Ou seja, ele se tornou muito maior do que eu. Ou seja, percebam, quando eu estou distante do prédio, eu cresço. E quem diminui é o prédio. Quando eu estou perto do prédio, eu diminuo. Quem cresce é o prédio. Ou seja, assim também somos nós. Quanto mais distante de Deus, maior eu serei. E quanto mais próximo de Deus, menor eu serei. Então, esse ato nosso de se ajoelhar em oração mostra justamente isso, Porque a gente precisa diminuir para poder se aproximar de Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus também nos mostra o valor da oração no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 21 a 22. Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte se disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedis em oração, crendo, o recebereis. Lembrando que Jesus, nesse evangelho, nessa citação, ele está fazendo uma referência à figueira. Quando Jesus ia entrando na cidade, ele vê uma figueira muito bonita, cheia de folhas,
mas procura figos e não encontra. E aí ele diz, né, que nunca mais nasça nada de ti. E quando os discípulos voltam, ele diz assim, Pedro diz, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou, ou seja, morreu. E Jesus justamente diz aqui que tudo que a gente pedir, né, em oração, né, crendo, a gente vai receber. Assim, amados irmãos e irmãs, a gente precisa perceber a importância da nossa oração. Por quê? Porque se eu não rezo, né, o meu agir é cego. Né? A gente cobra das pessoas, inclusive, né, a não agir sem pensar. E Jesus está mostrando que não é só agir sem pensar, é agir sem rezar. Né? Então, eu preciso rezar antes de tomar qualquer decisão. E lembrem quantos problemas poderiam ser evitados se a gente tivesse o hábito de rezar antes de fazer qualquer coisa. Né? Com certeza, a gente não faria muita bobagem, né? Se a gente primeiro se colocasse em oração, ou seja, perguntasse a Deus, né? Meu Deus, o que devo fazer? Me dê sabedoria, né, para agir bem e decidir, né, não segundo a minha, mas a tua vontade. Então, amados irmãos e irmãs, que a gente possa um dia dizer essa verdade. O que Deus quer, eu quero. Né? Então, é a oração que mostra justamente isso, né? Que nos mostra o quanto é importante a vontade de Deus e, é claro, quando o homem encontra essa vontade, o como esse homem é feliz. Então, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Curta o nosso vídeo, faça o seu comentário, né? E, se Deus quiser, vamos chegar cada vez mais longe. Obrigado pela audiência, que Deus abençoe a você e sua família.